Olá pessoal, vamos começar hoje nossas aulas de contabilidade de custos ou contabilidade gerencial, como queiram. É importante dizer que, para mim, essa é uma das matérias mais importantes para todos, sejam empresários, sejam empregados, sejam empreendedores, não é? Sejam patrões, enfim. Quem não conhece esse tipo de matéria, quem ainda não se aprofundou nisso, é quase que uma obrigação, não é? Porque isso é fundamental para o sucesso dos negócios, né? Para gerenciar um negócio, para tomar conta do patrimônio, né? Muito bom. Meu nome é Rogério, sou formado em administração, tenho pós em produção e também em logística empresarial, além de alguns cursos aí dedicados à área tributária e aduaneira. Atuei em diversas empresas, aí, como na área de logística, supply chain, né, de forma geral, e também em gestão, né, gestão de recursos, gestão de negócios. Muito bom. Vamos começar revendo alguns conceitos e depois apurando alguns conceitos novos também. Fatos permutativos, não é? Vimos lá em contabilidade geral, são aqueles que você apenas troca de contas, vamos dizer assim, né, de um valor de uma conta para outra, dentro de um mesmo ambiente, dentro do ativo, ou dentro do passivo, ou dentro do PL. Não alteram a condição do próprio patrimônio líquido da empresa, ok? Os fatos modificativos, esses sim, não é? Eles aumentam ou diminuem, não é, o PL da empresa, não é, conforme a característica de cada um. E os fatos mistos, que pode acontecer os dois aí, né? Além de fazer uma permutação, ele também modifica, aumentando ou diminuindo o PL, o patrimônio líquido. Tudo isso são conceitos que já vimos lá em contabilidade geral, estamos apenas fazendo aqui uma breve revisão. Lucro é o resultado positivo obtido entre receitas e despesas, ok? Todas aquelas contas de resultados, elas são apuradas lá no DRE e de lá, não é, você vai extrair o seu lucro, ok? Você tem lá o lucro bruto, não é? Depois o lucro operacional, depois o lucro líquido, ok? Para uma empresa crescer, um fato modificativo aumentativo, ele decorre de uma receita e o diminutivo decorre de uma despesa, ok? Então, todo fato modificativo aumentativo é quando eu tenho alguma receita e o diminutivo quando eu tenho uma despesa. E para uma empresa crescer é necessário que cresça o patrimônio líquido. Sempre que o patrimônio líquido crescer, a empresa estará crescendo, ok? Gasto, aqui já tem um conceito, vamos dizer assim, um pouco mais novo. Nós vamos nos aprofundar bastante nesses conceitos daqui por diante, tá bem? O gasto é entendido como um dispêndio. Então, todo gasto que eu tiver na empresa, ele será um dispêndio, ok? Os investimentos, sempre que eu faço um investimento, eu estou adquirindo riquezas, ok? Então, vamos começar a separar esses conceitos para entender bem o que é gasto e o que é investimento dentro da empresa, ok? Muito bom. Além disso, vamos entender também custo. O que é custo, né? Custo é um dispêndio de recursos com retorno posterior, ou seja, eu vou gerar uma riqueza com esse dispêndio, então ele será um custo, perfeito? E uma despesa? Uma despesa é um dispêndio de recursos sem retorno, sem um retorno direto. A despesa em si, ela não gera, não é, uma riqueza futura, mas para ser uma despesa, além de ser um sacrifício de riqueza, não é, porque como ela não gera uma riqueza futura, eu estou fazendo um sacrifício. Ela também terá que ser absolutamente necessária para conseguir gerar uma receita, como por exemplo uma receita de propaganda, marketing, né? uma despesa de vendas, uma despesa, enfim, é um esforço que eu faço para conseguir vender, ok? Então, isso é considerado despesa. E a perda? A perda é aquele dispêndio sem necessidade, é o supérfluo, né? É
aquilo que diminui o lucro sem trazer nenhum tipo de receita, não é? Nem mesmo gerar uma riqueza futura e nem mesmo aquilo representa um esforço para vender, não é? Então é um dispêndio mesmo sem necessidade, alguma coisa supérflua dentro da nossa operação, ok? Muito bom. Ainda falando de conceitos, não é? Vamos abordar aqui diretamente a questão de custos, né? Nós, a partir daqui, começaremos a classificar os custos quanto à sua natureza. Então, eles poderão ser custos de produção, que irão envolver aí tudo aquilo que é matéria-prima, mão de obra e os gastos gerais de fabricação, tá? E tem esse que será bastante aprofundado aí. Então, essa fórmula vai ficar, né? O CP, o custo de produção, igual ao MP, matéria-prima, mais o MOD, mão de obra, mais o GGF, ok? Essa é a fórmula com que nós vamos utilizar para calcular o custo de produção, tá bem? E esse GGF, nós vamos ver aí várias maneiras de aplicar ele para que os custos sejam os mais precisos possíveis, ok? No cálculo, né, quando a gente individualiza por produto. Nós também vamos ver aí a classificação quanto à facilidade de identificação. Vamos verificar o que é custo direto e o que é custo indireto. Isso dependerá da identificação e da quantificação no produto, ok? De cada um dos custos. Aí nós vamos definir, identificando e quantificando, se é possível identificar e se é possível quantificar por produto, perfeito? E também vamos ver a classificação quanto à variação da produção, ok? Que é basicamente aí em cima da quantidade produzida. Então, poderão ser custos variáveis ou custos fixos. Variável, ele está intimamente ligado à quantidade produzida. O fixo, não, ok? Então, tudo aquilo que está ligado à quantidade produzida de forma direta, como, por exemplo, matéria-prima, mão de obra, faz parte, não é, do custo variável. E o custo fixo, não, é o aluguel, por exemplo, não é? Se eu produzir 100 ou 200, o aluguel não muda, eu vou ter que pagar o mesmo valor de aluguel. Então, dessa forma, nós vamos classificar os custos, então. Quanto à natureza, não é? Se ele o tipo de custo que é, não é? Se é mão de obra, se é GGF, se é matéria-prima, identificação, direto ou indireto, e a variação, né, da produção, se é custo variável, se é custo fixo, ok? Essas são as classificações de custos que teremos que fazer. Vamos pegar um exemplo aqui, um exercício. Nesse exercício, colocamos alguns números aqui apenas para facilitar a compreensão, né? Vamos dizer que compramos lá de matéria-prima 5 milhões. Gastamos de aluguel na fábrica 800 mil, gasto com salários de diretores 1 milhão, diretores administrativos, né? Gasto referente à depreciação da máquina 200, consumo de embalagem 100, gasto com salários diretos 900, consumo de matéria-prima na produção 4 milhões. Separamos aqui o que é consumo e o que é compras, ok? E nesse período foram produzidos 1000 apagadores, por exemplo, né? O nosso produto seria apagador. A questão é, qual é o custo de produção dos apagadores, ok? Então vamos verificar lá qual é o custo de produção. Nesse quadro aqui nós vamos poder medir o seguinte, ó. Colocamos lá o que é custo direto e o que é custo indireto, separando os dois conforme vimos lá na classificação, ok? Colocamos lá na ponta da tabela o que é produto, quantidade, né? Apagador, 1000, não era isso? Era isso que a gente queria produzir. Vamos olhar o quadrinho verde, matéria-prima. Quantidade, valor por unidade e o valor total. Ora, como eu só tenho um produto, né, não é necessário aqui dividir a quantidade, dividir o valor unitário. Eu sei que os 4 milhões que eu consumi, não é isso? É o que está lá na nossa tabela. Consumo de matéria-prima na produção, 4 milhões. Como nós temos um produto só, todos os 4 milhões foram utilizados aqui. Eu não precisei fazer nenhuma conta para chegar nesse valor, porque eu tenho um produto só nesse nosso exemplo. A mão de obra,
direta, a mesma coisa, ele deu um valor lá direto, né, de 900 mil, gastos com salários diretos, 900 mil. Perfeito. Da mesma forma, então, pegamos o valor. E o GGF, os custos indiretos, não é? 1 milhão. Ora, o que é o custo, o GGF aqui nesse caso? O GGF, ele será a soma de 800 mil com gasto de aluguel da fábrica, mais 200 mil referente à depreciação da máquina. O 1 milhão de salários aqui dos diretores, ele não entra no GGF, não é? Ele é uma despesa, ele não é um GGF, um gasto geral de fabricação, ok? Ele não é um custo indireto, ele é uma despesa indireta, ok? Da mesma forma, o consumo de embalagens, não é? A mesma coisa, não é? Ele é um custo, uma despesa indireta, porque é uma embalagem para transportes, não é uma embalagem direta aplicada ao produto, ok? Então, o custo de produção, nesse caso aqui, ele vai ficar 5 milhões e 900, ok? Aplicando somente, porque no caso, a pergunta do exercício era qual o custo de produção, tá bem? Então, nós vamos separando item a item para irmos entendendo em escala isso e ficar de fácil compreensão lá adiante todos os outros itens ainda que vamos ver aí, né? Despesas... quando chegarmos aí à classificação de variável, né, de fixo, enfim, né, e outras classificações que vamos fazer. Muito bom, muito bem, vamos pegar então agora um segundo exemplo aqui para onde nós tenhamos mais que um só produto, né? Então nós temos lá o produto apagador e régua. Vamos dizer que nós vamos fazer 500 produzir, não é? 500 apagadores e 800 réguas, perdão. Lá no quadro de matéria-prima, no verdinho, nós vamos ter lá então, ora, se eu vou consumir, quanto que eu vou consumir de matéria-prima para cada um, para fazer apagador, vamos dizer que eu consuma de uma determinada matéria-prima 100 e para fazer 800 réguas, 300. Eu tenho lá 400. O valor unitário é 10 mil, ok? O valor do quilo dessa matéria-prima, tanto para o apagador quanto para a régua. Isso quer dizer que eu gastei um valor total de matéria-prima para o apagador de 1 milhão e da régua de 3 milhões. De 3 milhões são os 4 milhões que nós vimos lá no nosso exercício, que era o consumo de matéria-prima, ok? E o valor da mão de obra, não é? Ele diz lá que são 900, ok? No caso aqui, como que eu sei, né? No caso da matéria-prima, no verde, só retornando aqui um pouquinho, como que eu sei que foram 100, não é? Para a quantidade de apagador e 100 para a quantidade de régua? De acordo com as requisições de compras, as requisições de matéria-prima almoxarifada, ok? Essas requisições é que determinaram, olha, dessa matéria-prima foram 100 para apagador e 100 para régua. Essas requisições, elas são associadas às ordens de produção, ok? E isso, não é, vai fazendo dentro do sistema todo o alinhamento, né? Toda a forma com que você vai consumindo matéria-prima, você vai jogando essa quantidade para dentro daquela ordem de produção, conforme você vai requisitando o material. E a mão de obra, né, no quadrinho azul, como que eu sei o quanto que eu gastei? Normalmente existem os apontamentos, né? Eles podem ser manual ou eletrônicos aí, de quantas horas eu gastei, né, em determinados processos de fabricação, né, em determinadas máquinas, ok? Então, pelo apontamento, não é, nós registramos lá a hora que nós gastamos 900 mil, não é? Teria um valor específico lá de valor por hora, não é? E o valor de cada hora e a quantidade de horas que eu teria gasto, e eu teria chegado a esse valor. Da mesma forma como eu fiz aqui matéria-prima, tá? Aqui eu só coloquei o número direto para demonstrar de forma mais rápida. Então ficou 600 mil para apagador e 300 mil para régua, ok? Foram as horas apontadas dentro também das ordens de produção, tá bem? Muito bom.
E aí nós temos o gasto geral de fabricação. Esse gasto geral de fabricação, eu tenho que fazer um rateio nesse momento aqui, ok? Então, nós sabemos que é de 1 milhão, ok? Que são lá 800 mil, não é? De aluguel e os 200 mil de depreciação da máquina, perfeito? Então, nesse caso aqui, o que nós fizemos? Nós podemos fazer o rateio ou pela quantidade de matéria-prima ou pela quantidade de horas, tá bem? Aqui nesse caso fizemos pela quantidade de matéria-prima, não é? Nós pegamos lá 1 milhão, dividimos por 400 e multiplicamos por 100. É um quarto, não é? Mas ficou lá 250 mil para apagador e o restante, não é? Se fizermos a mesma conta, 1 milhão dividido por 400 vezes 300, 750. É um rateio proporcional, perfeito? Dos GGF, nesse primeiro momento aqui. Então, nós ficaríamos lá com um custo de produção para apagadores de 1.850.000 e um custo de produção para as réguas de 4.050.000, ficando um total ainda de 5.900.000, ok? Então, esse tipo de conta, por enquanto, esse tipo de rateio, ele vai nos demonstrando qual é o custo de cada produto, tá bem? Para que você possa verificar qual é o seu melhor produto, qual é o lucro, né, que cada um deve te dar, para você calcular depois, como nós vamos ver lá na frente, todos os processos de cálculo de preço, não é? Como chegar ao preço final do produto e verificar qual que é a margem, né? O que você está ganhando com isso, perfeito? Muito bom. Vamos ao nosso terceiro exemplo, e aqui nós vamos fazer algumas continhas juntos, então, de acordo com aquilo que nós vimos até aqui, até esse momento, ok? Vamos dizer, então, que nós temos lá o produto X, Y e o Z, e nós vamos produzir 80, né, do X, 60 do Y e 100 do Z. A quantidade de matéria-prima que nós vamos utilizar seria de 250 para o X, de 150 para o Y e 600 para o Z, ok? Só aí, então, a gente já pode fazer uma conta. Seriam 250 para o X, 150 para o Y e 600 para o Z, ok? Então, nós vamos ter aqui, nesse quadro, uma quantidade de 1.000. Muito bom. Aí, o valor unitário dessa matéria-prima, vamos dizer assim, ele é 250 lá, o valor unitário, seja quilo, seja metro, vamos considerar aqui quilo. Ora, legal, se eu já sei o preço, então, já sei a quantidade que eu vou utilizar ou utilizei, não é? Vezes o 250, que é o preço unitário, para o produto X, 250 vezes 250, 62.500, ok? Então, esse primeiro produto aqui, 62.500. Para o próximo produto, nós vamos ter 150 vezes o 250. 37.500, ok? Então, nós vamos pegar 37.500. E para o nosso produto Z, terceiro produto, vamos fazer a mesma coisa, 600 vezes 250, e teremos lá 150.000, ok? 150.000. Muito bom, feito isso, vamos partir agora para calcular a mão de obra. E também nesse caso aqui, a mão de obra, nós temos lá que vamos, né, gastamos 20 horas no produto X, 40 no Y e 70 no Z, ok? Fazendo a conta, vamos ficar com 110, 130, isso, né? Só 40 mais 20. 130, ótimo, ficamos com um total de 130 horas. E vamos também fazer aqui
a conta do valor total, não é? Temos lá 20 vezes 120, 2.400. Temos o 40 vezes 120, 4.800. E temos os 70 também sobre 120, o mesmo valor, supondo que seria os 3 processos na mesma máquina, por exemplo, tá bom? Importante é o conceito aqui, tá? Não quero complicar a conta. 8.400. Perfeito. Eu tendo esse valor total de valor de horas, não é? Valor de horas, valor de total de horas, eu tenho a quantidade de matéria-prima e a quantidade de horas, ok? Muito bom. Feito isso, o que eu posso fazer agora? Eu tenho que identificar o GGF. Nesse exercício aqui, ele somente disse para mim que o total do GGF, olha, além da matéria-prima e da mão de obra, eu gastei 800 mil. Ora, se eu gastei 800 mil, agora eu preciso saber desses 800 mil, o quanto vai para a matéria-prima e o quanto vai para a mão de obra. Então eu preciso escolher aqui qual é o critério mais relevante para mim, se eu quero fazer por matéria-prima ou por mão de obra. Por quê? Porque vamos, por exemplo, aqui, ó, pegar o cálculo do produto X, tá bem? Se eu fizer ele, ó, eu tenho 800 mil, e eu dividir pelo total de 1.000 de matéria-prima e multiplicar por 250, que foi a quantidade que eu utilizei para ele, eu terei desses 800 mil, 200 mil para o produto X. Se eu fizer o rateio pela mão de obra, será que dá o mesmo valor? Vamos lá. Vamos dividir por 130, que é o valor total da mão de obra, e multiplicar por 20, que é o total lá. Temos um valor diferente, tá vendo? Por que isso acontece, não é? Por isso que nós temos que, são números que têm uma proporção diferente. Isso é importante, então, para quê? Para que a gente identifique qual é o item mais importante para nós. Aquilo que vai fazer com que o rateio do GGF ele seja o mais justo possível, ok? Então, cada empresa, ela admite, não é? Ela acaba escolhendo um fator para fazer esse rateio. As empresas, obviamente, que trabalham com esse tipo de rateio, onde é possível aplicar, tá bem? Então, nesse critério aqui, nós vamos utilizar a matéria-prima mais uma vez, tá bem? Porque a relação, né, de custo de matéria-prima, ela é muito mais pesada, não é? Ó, se eu somar lá o valor do quanto eu gastei com matéria-prima, ora, foi 62.500 mais 37.500 mais 150 mil. Eu gastei 250 mil somente com mão de obra, ao passo que o meu custo total com matéria-prima, perdão, ao passo que o meu custo total com mão de obra, ele foi, não é, de 2.400 mais 4.800 mais 8.400. Ele foi de 15.600. Então, assim, 250 mil tem um peso muito maior, não é? Dentro da uma cadeia de valor. Então, eu vou me basear pela matéria-prima, porque a matéria-prima é meu carro-chefe aqui na ordem de custos, vamos dizer assim, não é? Ele representa o meu maior custo. Então, eu vou fazer o meu rateio pela matéria-prima para que eu seja o mais justo possível, vamos dizer assim, não é? Então, nós vamos fazer aquela conta de rateio, né, de proporção, ó, dividindo pelo total da matéria-prima, pode ser pelo valor
não é? Vamos fazer pelo valor e não pela quantidade, por exemplo. Eu posso dividir ela por 250, né, que é o total, e multiplicar pelo valor total, então, da matéria-prima, ok? É a mesma coisa, não é? Vai dar a mesma coisa porque aqui o valor unitário é tudo igual, então a conta proporcional vai nos dar o mesmo valor. Então, o rateio do GGF para o produto X é de 200 mil e o rateio do GGF para o produto Y, né, são 800, 800 mil. Também vou dividir por 1000, que é o total da quantidade de matéria-prima, ou pelo valor, 250 mil, como preferir, e multiplicar pela quantidade lá, ou pelo valor total da matéria-prima do Y. Ficou lá 120 mil, ok? 120 mil. E é óbvio, né, que o restante será da próxima, não é? Vou pegar 800 mil, dividir por 1000 e multiplicar por 600, eu terei 480 aqui. Ok? Esses 480 mais os 120 mais os 200, eu terei os 800. E aí, nesse caso, o custo de produção, não é, de cada item, ele é proporcional àquilo que nós calculamos lá, não é? Ó, no caso do produto X, então, ele será o custo da matéria-prima total de X, né, 62.500, mais o custo da mão de obra total de 2.400, mais o custo do GGF, não é? Que foi atribuído a ele, ok? Então, vai ficar 264.900 do produto X. Do produto Y, também somamos da mesma maneira, não é? Que o total dele de matéria-prima, 37.500, mais os 4.800 de mão de obra, mais os 120 mil de GGF. Nós teremos 162.300. E faremos a mesma conta com o terceiro item aqui, o Z, não é? Foram 150 mil de matéria-prima, não é? Mais 8.400 da mão de obra, mais os 480, ficando 638.400. 638.400. E aí eu vou calcular o meu custo total, ok? O custo total, então, ele será aí 264.900 mais 162.300 mais 638.400, ok? Eu terei 1.065.600. Esse é o meu custo total. Então, eu acabei de descobrir o meu custo total, perfeito? Se eu fizer um cálculo, então, do meu custo total, eu quero calcular o custo total, por exemplo, né? Vamos dizer que eu tenho lá no exercício, ele me pede, olha, qual que é o custo unitário de X, não é? Então, é simples, eu vou pegar o custo total de X que eu tenho lá, o custo de produção, não é? 264.900, e dividir pela quantidade de X, não é? Que eram de 250. Então, é de 1.059.600. 1.059.60, não é isso? O custo unitário de X.
E o custo das horas de Z, né? Isso está lá no próprio exercício já, não é? Quando ele diz lá que o custo unitário o custo das horas de Z é de 120, né? Ele já deu isso no exercício. A mão de obra, quantidade de horas, 70. A que custo? A 120. Então, esse aqui não precisou nem fazer conta. O exercício já te deu, né? Já estava pronta lá. E qual que é o custo da matéria-prima e da mão de obra direta total? Ora, é só somar aqui o que nós temos, né? Já lá pronto também, que nós já fizemos durante os exercícios. 250 de matéria-prima mais 15.600 de mão de obra. Esse é o nosso custo de matéria-prima mais mão de obra, 265.600. 265.600. E o GGF unitário de Y, não é? Como é? Muito simples também. Então, o GGF proporcional em relação à matéria-prima de Y ficou 480. Eu também vou dividir pela quantidade, não é? A quantidade que eu produzi, 600 itens. Tendo aí um custo de um GGF de 800. Então, essa forma, né? Esses cálculos, esses conceitos, eles nos levam a conhecer aí muito bem aquilo que precisamos, né? Aquilo que precisamos entender do nosso negócio, dos nossos custos diretos e indiretos, né? Os GGFs aí, os custos que fazem parte da fabricação, mas de forma indireta, vamos dizer assim. Não vamos nos confundir quando falarmos de custos diretos e indiretos, mas é isso mesmo, tá? Os GGFs, de forma geral, são os custos indiretos aqui, não despesas, tá? Custos indiretos. Muito bem. Com isso, acho que a gente conseguiu entender essa primeira parte de conceitos perfeitamente, ok? E vamos aprofundar um pouco mais adiante, então, todos esses nossos cálculos e essas questões. Então é isso. Até aqui nessa primeira aula eu agradeço. Voltamos na segunda aula. Até mais.